Rompendo barreiras. Quantos aqui precisaram romper barreiras para chegar hoje aqui? A barreira do frio, a barreira do sono, Vamos ser sinceros. Quantos aqui tiveram que romper barreiras para estar aqui hoje nessa noite? Muitas vezes com seus pensamentos, muitas vezes com alguns argumentos, muitas vezes com o seu interior. Poxa, eu preciso descansar, amanhã eu tenho que acordar cedo, amanhã eu tenho que pegar trem, eu tenho que fazer tanta coisa. E você rompeu essa barreira nessa noite, eu creio. Você já foi um vencedor, você já é uma vencedora por ter rompido essas barreiras e está aqui nessa noite. Mas eu quero te dizer uma coisa. O que Deus quer falar com você vai além. Hoje, nessa noite, será uma noite de romper barreiras. Em nome de Jesus. Romper barreiras naturais, romper barreiras, limitações e romper barreiras espirituais. Em nome de Jesus. Eu gostaria de compartilhar com você essa palavra. O tema de hoje é rompendo barreiras. Amém? Eu quero ler com vocês 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 3 e o 4. 2 Coríntios, capítulo 10, verso 3 e 4. Pois embora vivamos como homens, não lutamos segundo os padrões humanos. As armas com as quais lutamos não são humanas. Pelo contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Declara assim: são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Queridos, tem fortalezas que você enfrenta, que você precisa ultrapassar, que você não consegue enxergar. É ou não é? Quantos aqui já perceberam isso? Meu Deus, parece que é uma luta todo dia. É uma luta para levantar, é uma luta para sair, é uma luta para fazer esse projeto funcionar. É uma luta. Quantos aqui já tiveram essa declaração? Meu Deus, cada semana é uma luta diferente. Quantos aqui já falaram assim? Parece que é um leão de cada vez, né? Parece que abriu a porteira lá do zoológico e a manada de um monte de leão acabou saindo. Mas hoje nós vamos entender como vencer e como romper essas barreiras. E olha, eu quero te dizer uma coisa. Se você tomar posse dessa palavra, eu creio em nome de Jesus que essas barreiras, essas fortalezas que se levantar contra a sua vida, você vai conseguir rompê-las. Vai ser diferente. Em nome de Jesus. E o primeiro ponto que o Senhor falou comigo: existem barreiras que nós rompemos. Só que como nós rompemos barreiras naturais? Porque existem barreiras naturais. Como assim, pastor, barreiras naturais? Existem fortalezas, guerras que você vence de uma forma natural. Amém? Como assim, pastor? Eu não estou entendendo. Por exemplo, um exemplo. Romper barreiras naturais não é uma luta contra o inimigo, é lutar contra a indisciplina. Quantos aqui estão me entendendo? Tem coisas que você precisa romper na sua vida que não é através de oração e nem através de jejum, é através de posicionamento. Quantos aqui me entenderam? Tem barreiras na sua vida que você vai vencer através de posicionamento, e não é algo absurdo, não é algo sobrenatural, é decisão natural. Por exemplo, tem barreiras, tem gente que tem uma luta enorme consegue chegar atrasado em tudo que é canto. Misericórdia, mas, meu Deus, a pessoa acorda cedo, a pessoa faz tudo aquilo, mas consegue chegar atrasado em tudo que é canto. Isso não é uma barreira espiritual? Fala assim: não é. Essa luta você vence tendo o quê? Disciplina, colocando o relógio para despertar. E não colocar mais no soneca.
Não coloca no soneca. Fala a Deus. Não coloca. Essa luta, essa barreira vai ser vencida com disciplina. Coisa normal, coisa simples. Só que para alguns, não consigo, o inimigo está se levantando. Não é o inimigo, é a preguiça que se levanta contra você e você acaba permitindo. Mas a partir de hoje, barreiras naturais eu vou vencer com disciplina. São coisas simples. Tem pessoas que sabem que não pode. Tem gente que... Deixa eu ver. Vamos buscar um exemplo aqui. Tem pessoas que sabem que se tomar café às 11 horas da noite, não vai dormir. Mas consegue levantar, quero só um cafezinho. Aí não consegue dormir. Não, porque o inimigo está se levantando contra mim que eu não consigo dormir. É o café que você tomou às 11h30 da noite. Coisa o quê? Natural. Não, pastor, porque o inimigo está se levantando lá na minha empresa, o meu chefe está descontando do meu holerite, tantas faltas, tantas coisas. É o inimigo? Não, é o tanto de atestado que você tem dado. Está entendendo? Coisas naturais que precisam ser resolvidas, barreiras que precisam ser rompidas, de uma forma o quê? Natural, o quê? Disciplina, posicionamento. Não, pastor, que é uma luta, os jovenzinhos. Vamos falar dos jovenzinhos, solteiros. Não, que é uma luta, pastor, o tanto de mensagem que eu estou recebendo. Olha, se você começar a bloquear esses gavião que não é muito bom, vai funcionar. Mas ficar dando corda. Está entendendo? Posicionamento. Não, pastor, é que assim, é difícil, né? Eu sou homem. É homem. Então para de seguir o que não presta. Posicionamento. Quantos aqui estão me entendendo? Eu fui numa igreja lá, que tem a parede meio preta, meio cinza, e o pastor falou coisas naturais. Tem coisas que é natural, é posicionamento. Tem coisas que, se você não se posicionar, o inimigo começa a te distrair no meio do caminho. Se você não se posicionar, começa a aparecer coisas que não é para você, e começa a te escravizar. Não, pastor, eu estou afundado em tantas dívidas, a fatura veio cheia, mais de 5.000 reais a minha fatura, o inimigo está se levantando. Não foi o inimigo que gastou o seu cartão. Foi você que foi passando. Aí o Espírito Santo, vigia, para com isso. Aí ainda você continua tentando a Deus. Deus proverá. Qual é o posicionamento? Não gasta, porque você não consegue. Irmãos, eu quero te dizer uma coisa. Eu passei lutas na minha vida, no meu casamento, por essa falha. Eu precisei aprender da forma mais difícil. E hoje, nessa noite, o Senhor está falando assim, tem essas barreiras que você consegue vencer com posicionamento. Sai de casa mais cedo, resolve a questão do atraso. Se alimenta melhor. Se alimenta melhor que para as dores. Né, pastor? Ministra para mim, pastor. Pastor, se alimenta melhor. Amém, eu recebo essa palavra. Aleluia. Tem coisas que são simples. Fala assim, Deus faz o impossível. O possível sou eu que tenho que fazer. Quantos aqui estão me entendendo? Pastor, eu estou lutando, tem barreiras na minha vida que parece que não vai. Então, são barreiras naturais, são essas questões. Eu quero ler com você Provérbios,
capítulo 20, verso 13. Provérbios 20, 13. Não ameis o sono, para que não abra os olhos e te do teu próprio. Isso aqui é uma palavra o quê? Uau, é espiritual. Essa palavra é supernatural. Para que você comece a se disciplinar. A palavra fala que aquele que ama o sono empobrece. Aquele que dorme mais do que necessário. Está entendendo? A palavra aqui está falando assim: abre os seus olhos, acorda, desperta e faça o que você precisa fazer. Faça o que você precisa fazer. Cumpra o propósito que Deus colocou no teu coração. Faça o seu trabalho melhor. Faça o melhor para Deus. Trabalhe como se fosse para o Senhor. Sabe, quando você trabalha como se fosse para o Senhor, quando você entrega o seu trabalho para o Senhor, eu quero te dizer uma coisa: por mais que homens não reconheçam, o Deus que você está ali entregando aquele trabalho vai reconhecer. Aleluia! Eu não sei se você entendeu. Porque se de repente você vive trabalhando, buscando o reconhecimento do seu chefe, do dono da empresa, ou reconhecimento de cliente, eu quero te dizer uma coisa: uma hora você vai se frustrar, mas quando você começa a trabalhar entregando o seu trabalho para Deus, eu quero te dizer uma coisa: vai vir prosperidade e reconhecimento do céu sobre a tua casa. Mas faça as coisas que você precisa fazer. Declara assim: posicionamento. Eu preciso me posicionar. Quantos é que estão me entendendo? Você precisa se posicionar em alguma área da sua vida, se realmente se disciplinar, ser disciplinado em algumas áreas. Seja sincero com você mesmo. Isso é uma pergunta reflexiva. Que você possa refletir e responder para você mesmo. Em que área eu preciso me posicionar? O que eu estou deixando de fazer? O que eu preciso fazer? Qual é a atitude que eu preciso tomar? O que eu preciso resistir? O que eu preciso bloquear? O que eu preciso evitar? O que eu preciso fazer? E isso eu não estou falando de coisas espirituais ainda. Eu estou falando de coisa natural, amém? Segundo ponto. Declara assim comigo: eu não posso confundir barreiras naturais com barreiras espirituais. Por favor, tem coisas que nós precisamos fazer, amém? Amém? Barreiras naturais são vencidas por meio da disciplina e posicionamento. Barreiras naturais são vencidas por disciplina e posicionamento. Tem lutas que você tem enfrentado por falta de posicionamento, por questão de comportamento. Esses dias eu estava conversando com a pastora, ela prestava serviço para uma empresa lá em Porto Alegre, e teve uma jovem que foi contratada, e logo em seguida tiveram que mandar ela embora. Só que a jovem era super proativa, ela não é? Proativa, inteligente, ia lá fazendo tudo, super inteligente, super proativa, funcionária. Mas por que foi demitida? Problema comportamental. Não sabia se comportar. Agia de qualquer forma. Falava de qualquer forma. Com o chefe, com os colegas de trabalho. Tem coisas que não é espiritual, é comportamental. A pergunta é: o que eu preciso mudar? Quais são os meus comportamentos que têm me afetado? Que tipo de comportamento que eu tenho tido, que tem se levantado como barreiras e me impedido de avançar?
Tem coisas que tem te pedido de avançar, que não é coisa espiritual, é comportamental. É problema de comportamento. Fala o que não deve. E hoje o Senhor está nos ensinando o quê? A romper essas barreiras naturais, amém? Assim, hoje eu romperei essas barreiras, em nome de Jesus, amém. Segundo ponto, rompendo barreiras, limitações. Existem fortalezas que são limitações. Como assim limitações, pastor? Eu não estou entendendo. Existem barreiras na sua vida que você enfrenta que parece impossível você realizar algo. Um exemplo. Qual que era a minha barreira? Qual que era a minha limitação? Falar em público. Eu tinha uma barreira, uma limitação em mim, que era falar em público. Eu tinha uma barreira, uma limitação. Qual que era a barreira que se levantava para mim, que me impedia de cumprir o meu propósito? Me relacionar com pessoas. E olha, eu quero dizer uma coisa. Como que eu ia cumprir o meu propósito como pastor, tendo essa limitação de falar vamos lá, em público? Como que eu ia cumprir o meu propósito, o propósito que Deus me chamou para cuidar de vidas, sendo que a minha limitação era ter relacionamento com pessoas? Quantos que estão me entendendo? A pergunta é: quais são as limitações que têm te atrapalhado no meio do caminho? Existem limitações que você tem enfrentado durante anos. Limitações por conta de trauma, por conta de algum problema psicológico, por conta de N situações que você tem enfrentado todos os dias e parece que é impossível você ser livre disso. Como que eu venço essas limitações? Através e por meio da palavra e da fé. Porque essas limitações já começam a caminhar entre duas esferas, a natural e a espiritual. Quantos aqui estão me entendendo? Essas barreiras referentes a limitações está entre duas esferas, entre a natural e entre a espiritual. Eu anotei algumas coisas aqui. Às vezes as barreiras que você tem enfrentado são limitações por conta de algum trauma, circunstâncias que você não sabe ou não esperava. Talvez essas limitações são limitações financeiras. Havia essa limitação em mim. Havia essas barreiras em mim. Mas quando eu decido pôr em prática a palavra de Deus e a minha fé, tudo começa a mudar. Declara assim: quando eu ponho em prática a palavra de Deus e a minha fé, tudo começa a mudar. Assim comecei a vencer essas limitações. Foi assim que eu comecei a vencer essas limitações. Através reclamar dessas situações ou me contentar com essas limitações não muda nada. Quantos aqui estão me entendendo? Tem pessoas que se contentou com essa situação. Não, eu sou assim, eu não consigo, não dá para mim, está tudo bem. Mas você sabe que no fundo tem algo que te impulsiona. Não está bem. Você precisa vencer, você precisa romper, você sente no seu interior, tem algo de errado em mim e eu preciso romper essas barreiras. Você sabe? E muitas vezes algumas pessoas se contentam, mas se contentar e reclamar da situação não muda nada. Mas quando você toma posse da palavra de Deus e põe em prática, tudo começa a mudar. Eu não sei quais são as limitações que vocês têm enfrentado hoje. Quais são as barreiras que têm se levantado contra a sua vida hoje. Mas uma coisa eu sei, que se você põe em prática a palavra de Deus e a fé,
essas limitações começam a cair por terra em nome de Jesus. Você vai ver caindo por terra, caindo cada barreira, porque você decidiu, você tomou posse da palavra de Deus. A questão não é se você consegue ou não consegue, a questão é: você quer? Pergunta aí para o seu irmão: você quer? Você quer? Você quer romper essas barreiras? Você quer vencer essas limitações? Fala assim: eu creio, eu quero, eu creio que é possível. Essa noite eu saí livre dessas limitações, no nome de Jesus. Está na hora de você começar a profetizar sobre essa situação, com a palavra de Deus, declarar a mudança nesse cenário. Quais são os cenários que você tem enfrentado? De limitação, escassez, é psicológico. Às vezes você acorda pensando e fala assim: até quando eu vou viver isso? Parece que a minha vida não muda, passa ano atrás e outro ano e a minha vida está do mesmo jeito. Por que essa situação na minha casa até hoje? Por que essa situação está acontecendo? Olha, parece que se repete. Parece que uma hora eu estou avançando e outra hora parece que regrede. Está na hora de você vencer essas barreiras, no nome de Jesus. E olha, reclamar não muda. Ficar se lamentando não muda. Ficar pelos cantos não muda. Ficar falando: coitadinho de mim, não muda nada. Está na hora de você profetizar sobre a tua vida: eu fui escolhido por Deus. Deus me fez, Deus tem um projeto para mim, Deus me libertou, o Senhor Jesus morreu naquela cruz para eu ser livre, ser curado, ser transformado. O Senhor Jesus morreu naquela cruz para me salvar, o Senhor Jesus morreu naquela cruz para me curar, o Senhor Jesus morreu naquela cruz para me dar vida e vida em abundância, no nome de Jesus. Comece a profetizar, comece a profetizar sobre a tua vida. Começa a profetizar sobre as suas finanças. Começa a profetizar sobre a tua casa. A palavra de Deus. E com fé eu venço essas barreiras, essas limitações. Essa é a noite que o Senhor escolheu para mudar a tua vida. O que aconteceu com você, Leandro? Eu venci essas barreiras por meio da palavra de Deus e por meio da fé. Esses dias eu postei um vídeo lá no meu Instagram, e o irmão que me conheceu quando eu tinha 13 anos, ele falou assim, a mensagem dele foi assim: oi Paulinho, eu lembro de você quando via de longe para a casa do pastor Joel, para ouvir da palavra. Eu lembro quando o Jonatas era o nosso líder de célula, mas essa sua voz eu reconheceria em qualquer lugar. Sabe, um rapaz que me conheceu quando eu era jovem, adolescente, que sabia das minhas limitações, ele pôde ver o que a palavra de Deus, o que Deus pode fazer na vida de alguém. Algum tempo atrás, esse mesmo líder que ministrava para mim, que foi evangelizar, que foi me ganhar para Jesus, lá no Samambaia, não sei se vocês conhecem, Parque Samambaia. Ele saía daqui para me evangelizar. E depois de muitos anos eu pude convidá-lo para ministrar louvor aqui na igreja. E o que ele falou: Paulinho, às vezes as pessoas me perguntavam, por que você não rompia? Várias células, você era meu Timóteo, mas por que a sua célula não ia? Por que a sua célula não crescia, Paulinho? Eu ficava me perguntando o que acontecia com você. Mas eu entendi que era um trabalhar de Deus na sua vida e você precisava romper barreiras. Existiam barreiras que me impediam de multiplicar minha célula,
de cumprir o meu propósito, eu descobri, o Senhor me mostrou essas barreiras, e eu decidi me posicionar. E até hoje o Senhor está me mostrando, e nós estamos vencendo, né, pastor? Para a glória do Senhor Jesus. Mas a pergunta é, quais são as barreiras, as limitações que têm te atrapalhado? Limitações que para você talvez seja impossível, mas está na hora de profetizar sobre a tua vida. Se você é uma pessoa tímida, e essa timidez tem te atrapalhado até no seu trabalho, está na hora de você falar assim, em nome de Jesus, todo medo seja removido, toda timidez seja removida, porque o Senhor me deu espírito de ousadia, e não de timidez, não de medo. Se de repente seu problema, suas limitações são outras, mas pastor, eu não tenho nem o ensino fundamental completo. Eu quero te dizer uma coisa, Deus levanta um homem que não sabia ler nem escrever, e se torna apóstolo da igreja, o primeiro bispo da igreja, chamado apóstolo Pedro, cheio de ousadia. Ele pregava para multidões, a sombra dele curava os enfermos. Se de repente são essas limitações, eu quero te dizer, rompa com essas limitações em nome de Jesus. Quero declarar que você fará uma faculdade, você será a resposta de Deus na profissão que você escolher. Você será, em nome de Jesus, referência na sua área, em nome de Jesus. A sua empresa vai abençoar milhares de pessoas, em nome de Jesus. Rompa essa barreira hoje, pelo poder da palavra e pela fé, no nome de Jesus. Eu quero te dizer que o Evangelho de Deus é simples, é sim, sim, não, não. Se você decidir e tomar posse, guardar no teu coração essa palavra, as coisas vão mudar, porque você vai se posicionar em nome de Jesus. Se posiciona. Olha aí para o seu irmão e fala, se posiciona. Se posiciona. Mas agora dá aquele, com força. Se posiciona, meu irmão, em nome de Jesus. Isso. Em nome de Jesus. Sabe? Olha o que a palavra do Senhor em Salmos 18, 29 declara. Porque contigo entrarei pelo meio de uma tropa, com meu Deus saltei uma muralha. Tem uma canção, aquela canção, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Cristo é a minha salvação. Posso e saltar as muralhas. Aleluia, 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 oh, aleluia. Aleluia, aleluia, que vem do nosso Senhor, é o amor que só tem quem já conhece a Jesus. Aleluia, amém, aleluia, glória a Deus. Aí, ó. Então, está na hora de você romper essas limitações. Glória a Deus. Rompa com essas limitações. Obrigado, querido. Rompa em nome de Jesus. Se hoje você identifica que essas barreiras são limitações, que para você, de repente é impossível, mas para Deus é possível. Começa a profetizar. Em nome de Jesus. Vamos fazer o seguinte, feche seus olhos rapidinho.
e pergunta assim: Deus, quais são as minhas limitações? Me mostra, Senhor, porque eu creio que o Senhor pode mudar essa situação, em nome de Jesus. Amém? Pode abrir os seus olhos. Sabe, às vezes parece muito simples, mas Deus trabalha no simples. Às vezes você nem gosta desse negócio que o pastor toda hora fala: fica repetindo. Eu não gosto de repetir. Mas sabe o que esse pastor está tentando fazer? Está tentando fazer você abrir a sua boca para falar com o Pai. Sabe de uma coisa? Quando você confessa com a sua boca, algo acontece. Não fique pensando que é tudo pensamento. Satanás muitas vezes usa esses pensamentos para te atrapalhar. Fala com os seus lábios. Fala. A palavra oração é falar, não pensar. Senão falaria assim: feche seu quarto e medite diante de Deus. Não é para você pensar sobre Deus, é para você falar. A palavra oração significa falar. Falar exige o quê? Abrir a boca. Por isso que é importante. Mas eu vou falar. Deus sabe o que Ele sabe o que eu vou falar. Sim, Ele sabe. Mas mesmo assim, Ele quer escutar a sua voz. Fale com Deus. Então é muito importante você usar a sua boca para profetizar sobre a tua vida. Tem gente que usa a boca para falar coisa terrível contra o filho, contra o irmão, contra a família, contra a casa. E vive algo terrível, um ambiente pesado, um ambiente ruim dentro da própria casa. Por quê? Muitas coisas ruins são faladas. Mas quando você começa a usar a sua boca para falar a palavra de Deus, o ambiente vai mudar. Vai mudar. O inimigo vai ficar incomodado. A única opção que o inimigo vai ter é de sair daquele meio. E eu não estou falando de pessoas, eu estou falando de influências naquela pessoa. Quantos aqui estão me entendendo? Usa a sua boca para profetizar, as barreiras sendo quebradas. Você sabia que muitas vezes coisas que você fala abala até a sua imunidade? A imunidade da pessoa baixa de um jeito. Isso eu estou falando algo real. Pessoas que ficam ouvindo notícias ruins o tempo todo têm a imunidade baixa. É propensa à enfermidade o tempo todo. Hoje o Senhor está nos chamando para mudar a nossa fala, o que nós estamos declarando. E por último, terceiro, eu vou chamar já a equipe de louvor para se posicionar. Rompendo barreiras espirituais. Quantos aqui entenderam o tópico anterior? Rompendo limitações, amém? E se você identificou que precisa romper limitações, nós vamos ter esse momento de oração em nome de Jesus. Terceiro ponto, rompendo barreiras espirituais. Como que eu rompo barreiras espirituais? Pode subir, tá, equipe? Por meio da disciplina da palavra, da fé e pelo sangue de Jesus. Declara assim: rompendo barreiras espirituais. Eu venço por meio da disciplina da palavra, da fé e pelo sangue do Cordeiro. Sabe, como assim, pastor? Que eu posso... Como que eu identifico barreiras espirituais contra a minha vida? Pecados. Acabou. Ó.
Ei, precisou de... Acabou. Esse, aleluia. Esse aqui, ó. Vencendo barreiras, o quê? Como que eu identifico essas barreiras espirituais? Se existem essas barreiras espirituais na minha vida. Primeiro ponto, pecados recorrentes e ocultos. São barreiras espirituais. São barreiras, são prisões espirituais que têm te levado e levado muitas pessoas à morte. A morte espiritual. Se a pessoa chega na igreja e não consegue ouvir a Deus, não consegue reconhecer que é Deus falando, existe uma morte espiritual. Pecados recorrentes, pecados que você pede perdão hoje e amanhã está fazendo de novo. Você pede perdão a Deus e reconhece esse pecado, e na semana que vem ou no mês que vem está de novo a mesma coisa. São prisões, são barreiras espirituais que estão te aprisionando. Outro ponto, pensamentos contrários à vontade de Deus. São armadilhas que têm sido argumentos contra a vida de muitas pessoas, causando derrotas em várias áreas. Se você tem enfrentado isso, se você identifica isso na sua vida, são barreiras espirituais que você precisa romper hoje. Quantos aqui estão me entendendo? O não desejar se envolver com a obra de Deus são sinais de um distanciamento e falta de relacionamento com Deus. Isso são barreiras espirituais que precisam ser rompidas. Pensamentos contrários à vontade de Deus. Como assim pensamentos contrários à vontade de Deus? Todo tipo de pensamento que te faz se afastar do propósito de Deus, da vida de Deus, da presença de Deus, são barreiras espirituais que você tem enfrentado e precisa romper. Uma hora você está amando Jesus, uma hora você ama o lugar, a igreja, a presença de Deus, uma hora você não quer mais nada. Uma hora você está com a vontade de adorar a Deus, outra hora você quer ouvir outras coisas que não é nada de Deus. Uma hora você está com o coração queimando por Jesus, outra hora você está desanimado até o último. São barreiras espirituais que precisam ser rompidas. São barreiras espirituais que precisam ser quebradas. Pecados recorrentes, pecados ocultos. Tem coisas que Deus tem visto que você tem feito. Ah, mas o pastor, o meu líder, ninguém sabe, ninguém conhece. Mas o Senhor sabe desse pecado oculto. E essa barreira espiritual precisa ser rompida hoje, no nome de Jesus. Porque são barreiras, são prisões espirituais que têm te atrapalhado. Ah, mas não tem nada a ver. Tem a ver sim. Porque se não tivesse nada a ver, você já estaria em outro nível de relacionamento com Deus, de relacionamento na sua casa, no teu casamento, no seu trabalho, na sua vida pessoal, na sua saúde. Você estaria em outro nível se não tivesse nada a ver. Mas hoje a pergunta é: quais são as barreiras espirituais que você tem aí, precisa romper? São pensamentos contrários a Deus. Uma hora você quer viver para Jesus, outra hora você não quer viver mais na terra. Senhor, me mata, me leva para outro lugar. São barreiras espirituais que precisam ser removidas da sua vida. São coisas que você precisa renunciar hoje com a sua boca. A partir de hoje, Senhor, eu me arrependo. Hoje eu quero ter pensamentos alinhados com a Tua vontade, Pai. Hoje eu quero ter pensamentos alinhados com a Tua palavra, Senhor. Hoje eu quero vencer essas barreiras. Se de repente você se sente muito à vontade de estar distante de tudo, você sabe que tem um ministério, você sabe que foi chamado por Deus com um propósito, você sabe que você precisa estar. Tem pessoas aqui que desde pequena o Senhor trazia, o Senhor chamava, usava pessoas para trazer para a igreja, e por muito tempo você tem estado distante. Você sabe que é contigo que eu estou falando. Em o nome de Jesus,
Volte hoje para a presença de Deus. Volte hoje para a presença de Deus. No nome de Jesus, vença essas barreiras espirituais que têm te atacado. Pecados recorrentes, vícios. Se você tem algum vício de pecado, em nome de Jesus, hoje é a hora de você vencer essas barreiras. Ah, mas não tem nada a ver, a Bíblia fala isso. Tem a ver sim, se Deus está falando hoje para você romper com essas barreiras espirituais. Rompa hoje. Tem pessoas aqui que têm um problema muito sério com mentira. Hoje, em nome de Jesus, isso é uma barreira espiritual contra a tua vida. Arranca essa mentira dos seus lábios em nome de Jesus. Hoje é a noite de você falar assim: a partir de hoje eu serei livre dessas cadeias espirituais na minha vida. Tem pessoas aqui que têm um problema muito sério, dependência emocional, não consegue ficar sozinho, sempre está em um relacionamento incorreto. Eu quero te dizer uma coisa, Deus me trouxe aqui para te falar: vença hoje essas barreiras, para de ser dependente de pessoas, seja dependente de Deus, em nome de Jesus. Viva uma vida de santidade, viva um relacionamento de santidade em Deus, em nome de Jesus. Hoje está na hora de você romper essas barreiras espirituais. Tem pessoas aqui viciadas com pornografia, e em nome de Jesus, hoje, nessa noite, o Senhor está te falando: seja livre dessas barreiras que têm te atrapalhado, em nome de Jesus. O Senhor está falando com você. O Senhor está falando com você. E pastor, não tem nada a ver. Tem a ver. Hoje o Senhor te chama para restaurar, para um tempo de restauração, em nome de Jesus. Restauração. Rompa com essas barreiras espirituais que têm te atrapalhado de viver a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Sabe, você tem duas opções: você receber essa palavra e falar assim: a partir de hoje a minha vida vai mudar, porque eu decidi romper com essas barreiras. Ou sair daqui fingindo que essa palavra não é para você e continuar do mesmo jeito. Em nome de Jesus, hoje é a noite. Como que eu venço isso, pastor? Existem barreiras, e essas barreiras precisam ser vencidas pelo sangue do Cordeiro. É por meio da fé. Eu vou ler o último versículo, e depois que eu ler esse versículo, eu vou te convidar a estar aqui na frente. Se você reconhece que você precisa vencer uma barreira natural, essa barreira referente a limitações ou barreiras espirituais, depois desse versículo, eu gostaria que você se levantasse, viesse aqui na frente. Mas esse convite de vir à frente é um posicionamento de fé. Não é praxe, não é para os outros verem. É uma declaração pública: eu reconheço, e hoje essa palavra é para mim, e eu quero viver essa libertação, esse romper na minha vida. Eu decido publicamente que a minha vida, a partir de hoje, vai mudar. Em Apocalipse, capítulo 12, verso 11. E eles o vencerão pelo sangue do Cordeiro. E eles vencerão pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, e não amarão as suas vidas até a morte. Hoje eles venceram pelo sangue do Cordeiro. E eu quero te declarar, eu quero convidar aqueles que vão vencer essas barreiras pelo sangue do Cordeiro aqui na frente.